Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315-3379 ou 3702-9010. Repetindo, 99315-3379 ou 3702-9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, Ana Mais, a bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Ana Mais, tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, aqui é Edmar Silva, estou chegando para trazer para você as principais informações do dia, tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Você fica sabendo aqui na Mais FM em 87.9. Você tem agora no ar o nosso programa ao vivo pelo Facebook, né? E também ao vivo em 87.9 para toda a cidade de Anápolis. É isso. No Facebook você acessa em qualquer lugar do mundo, é claro, né? É claro que você pode acessar em qualquer lugar e ficar bem informado aqui na 87.9. Muito bem, é isso. A gente começa, hoje é dia 15, né? Dia 15 de outubro e hoje é dia dos professores, né? Parabéns a todos os professores, a todos os mestres que estão aí na sala de aula, né? Das escolas, dos colégios, das faculdades, das universidades, né? É muito bom, né? Então, um dia especial, queremos homenagear os professores da cidade, né? E a todos os nossos ouvintes que são professores, que trabalham na área da educação. Eu tive o privilégio de ser professor por um bom tempo, né? Na escola estadual, na Universidade Estadual de Goiás, né? Então é isso, um abraço a todos os colegas, professores, aqueles que estão ainda na atividade, aqueles que já se aposentaram, né? Um abraço para o professor Pastor Saulo Batista do Nascimento, nesse horário na escola, né? Lá no General Curado, ali no Industrial Municalisto, a professora Sara, né? Também, lá no Couto Magalhães, quem mais? A professora Maria José, na creche aqui do Setor Sul. São muitos os amigos, né, que são professores. Quem mais, hein? Vários professores que estão aí atuando, né? Uns na área da saúde, outros na área da educação, outros na área do esporte, outros na área da música, né? Professores em todos os lugares,
todos os locais. Então, parabéns a cada professor, né? Aqueles que cuidam das crianças pequenas e aqueles que cuidam dos adultos, né? Que cuidam aí da alfabetização, né? São todos extremamente importantes e a gente quer, neste dia, homenagear a todos os professores da nossa cidade, né? Um abraço para o professor Marcos, vereador, também professor, né, no IFG. Um abraço para o Clodovil Reis, professor na Universidade Estadual. Quem mais, hein? Um abraço para você que trabalha na área da educação, que dá a sua vida aí a favor das nossas crianças, ok? É isso aí, hoje então um dia muito especial, dia dos nossos queridos professores. Um abraço para a professora Virgínia, né? A professora Virgínia foi secretária da Educação aqui da cidade, professora na Universidade Estadual de Goiás, professora Nádia, né? Nossa ouvinte, sempre ligada aqui, né? A professora Nádia foi nossa professora lá no curso de Geografia da Uniana, né? Hoje é Universidade Estadual de Goiás, tá certo? E parabéns também, né? Uma boa notícia, o deputado Rubens Ottoni esteve ontem na Câmara Municipal e trouxe uma notícia que a gente luta por ela há muitos anos, né? A gente aqui tem sempre defendido a ideia de que a cidade precisa de uma universidade federal. E é isso, o deputado Rubens Ottoni anunciou ontem na Câmara Municipal que a UFG vai construir um campus aqui na cidade. Então, é uma grande notícia, né? Especialmente no dia do professor, mais espaço para educação e a universidade chegando em Anápolis, né? A gente já tem a UEG, a gente já tem o IFG, a gente tem a Universidade Evangélica, né? Nós temos a Unia em Anguera, nós temos a Faculdade Católica, né? Que daqui a pouco é a universidade também. Então é isso, é a cidade se desenvolvendo na área da educação. Muito bem, mas vamos às notícias nacionais, que era o nosso primeiro bloco, né? Dedicado às notícias nacionais. A gente começa, deixa eu ver aqui, eu separei aqui uma matéria deixa eu ver se está aqui, a matéria da agência Rádio Web. Deixa eu ver aqui, o presidente Lula falando, a agência Rádio Web. Vamos acompanhar. Terça-feira, 14 de outubro de 2025. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Carlos Briggs e você acompanha os destaques do momento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre de Silveira. O encontro, que aconteceu no Palácio do Planalto, é realizado após apagão que atingiu parte do país nesta terça-feira. Os 26 estados, além do Distrito Federal, foram afetados. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a falha foi causada por um incêndio de uma subestação no Paraná, mas o serviço foi restabelecido. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai investigar o apagão e, caso identifique falhas nos equipamentos ou nos sistemas de proteção, pode responsabilizar os agentes. A afirmação é do diretor-geral da reguladora, Sandoval Feitosa. Os Estados Unidos bombardearam um barco em uma região próxima da costa da Venezuela nesta terça-feira. De acordo com o presidente Donald Trump, a embarcação estava sendo usada por narcoterroristas. 6 pessoas morreram. Trump afirmou ainda que o barco transportava drogas. O presidente norte-americano destacou que a operação foi conduzida em águas internacionais. Desde agosto, os Estados Unidos estão conduzindo uma operação militar no sul do Caribe. Navios e aeronaves militares foram deslocados para a região. A Casa Branca alega que está combatendo o tráfico internacional de drogas. O grupo terrorista Hamas devolveu os corpos de mais 4 reféns para Israel nesta terça-feira. A entrega foi feita através da Cruz Vermelha, da mesma forma como realizada no dia anterior, quando os restos mortais de outros 4 israelenses foram devolvidos ao governo de Netanyahu. Mais cedo, devido à demora do Hamas para entregar os restos mortais de todos os 28 reféns que morreram na faixa de Gaza,
Israel avisou a ONU que decidiu limitar a entrada de ajuda humanitária na região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca o presidente da Argentina, Javier Milei. O encontro acontece aproximadamente uma semana após o governo norte-americano conceder 20 bilhões de reais de ajuda financeira ao governo argentino. Trump disse ter a intenção de apoiar o presidente da Argentina, mas destacou que pode ser menos generoso com o país caso a oposição vença a eleição legislativa. Na estreia do torneio de ATP, como cabeça de chave, João Fonseca não resistiu ao holandês Botic van de Zandschulp, atual número 86 do mundo. Mesmo com o apoio da torcida belga, o brasileiro, que está no 45º lugar do ranking mundial, acabou derrotado pelo rival por 2-0, parciais de 7-5 e 7-6. Está indo na primeira rodada da ATP 250 de Bruxelas. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web, texto e apresentação, Carlos Briggs, edição, Marcelo Bonora e Mário Melo. Edmar Silva. Muito bem, nós ouvimos aí os destaques do Carlos Briggs, direto de Brasília, né? Teremos sempre agora a participação da agência Rádio Web no nosso programa, né, trazendo os principais destaques do dia, as notícias nacionais, certo? Muito bem, o portal G1 destaca o seguinte: Alcolumbre confirma a votação de vetos de Lula ao novo licenciamento ambiental e governo tenta evitar derrota. Está em jogo, por exemplo, a simplificação da licença por autodeclaração feita por meio da internet para empreendimentos de médio potencial poluidor. O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, confirmou que os parlamentares vão votar na quinta-feira 16 vetos ao projeto de licenciamento ambiental. O governo tenta evitar o enfraquecimento da legislação às vésperas da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, né, a COP30, que acontecerá em novembro no Pará. Está em jogo, por exemplo, a simplificação da licença por autodeclaração feita por meio da internet para empreendimentos de médio potencial poluidor, como uma barragem de rejeitos, por exemplo, né? Quando o presidente da República veta artigos propostos e aprovados pelo Congresso, o parlamento fica com a palavra final, tem o poder de reverter a decisão do mandatário, retomando a legislação, os trechos vetados. Então, o Congresso, né, para ficar claro, o Congresso votou uma nova lei ambiental, uma lei que flexibiliza a questão das licenças ambientais, né? Hoje, para se fazer uma obra, uma usina, uma estrada, né, ou perfurar um poço de petróleo, tudo isso depende de autorização do meio ambiente, né? São regras rígidas para evitar os prejuízos ambientais para a comunidade. O que acontece? O Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles votaram uma nova lei que flexibiliza, ou seja, deixa mais aberta a possibilidade dessas licenças. Inclusive, né, há a possibilidade de uma licença com a autodeclaração, né? Ou seja, eu digo que não tem problema, que não vai prejudicar o meio ambiente e autorizo, é como se eu mesmo me autorizasse a fazer uma obra, né? Então, a lei foi votada, foi aprovada no Congresso Nacional, subiu para a sanção presidencial. O que é a sanção presidencial? A sanção é o seguinte: o Congresso faz a lei e a lei precisa ser assinada pelo presidente, né? O presidente precisa dar o ok. Quando ele vai assinar, ele pode assinar ela no total, né, concordar com tudo, ou pode vetar alguns artigos, algumas partes. E o presidente vetou pelo menos 16 pontos dessa lei, né? O Congresso tem o poder de derrubar o veto, né? Como é que é isso? O presidente vetou, ou seja, não vale. Volta para o Congresso pode votar de novo e entender que não, aqueles artigos precisam entrar em vigor, é importante, blá, 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 né? Entendeu, né? Então, o Congresso pode
pode manter ou derrubar os vetos. O Alcolumbre está dizendo o quê? Que o Senado pode, né, o Congresso pode derrubar esses vetos. Né? Quando a gente fala o Congresso, a gente está falando do Senado e da Câmara juntos. Né? Então são dois organismos, o Senado representa os estados e a Câmara dos Deputados representa a população. Os deputados são nossos representantes, né? E os senadores representam cada estado de que eles fazem parte. Quando a gente fala Congresso, a gente está falando dos dois juntos, né? A Câmara e o Senado juntos, certo? Tá bom? Então é isso, né? O que diz aqui mais? A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da presidência, a Gleisi Hoffmann, do PT, conversou nesta segunda-feira com Alcolumbre. Informou o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. Segundo o Randolfo Rodrigues, né, que é líder do PT pelo Amapá, segundo ele, a ministra argumentou que será preocupante se o Congresso Nacional promover um retrocesso na lei tão próximo da conferência. Ou seja, a gente tem daqui a pouco, né, no início do mês de novembro, uma conferência internacional com mais de 130 países que vão estar no Brasil para discutir justamente a legislação ambiental, né, e a preservação do meio ambiente e a luta contra o efeito estufa, coisas desse tipo, né? Ou seja, a COP vai acontecer no Brasil e no mesmo momento o Brasil estaria flexibilizando a lei, diminuindo a rigidez da lei. Então a ministra Gleisi Hoffmann, que é interlocutora do governo no Congresso, né, a secretária de Relações Institucionais, então ela falou com o Alcolumbre tentando demovê-lo de botar isso agora, né? Tá bom, quer votar? Deixa para votar depois da COP30, né? Acompanhei a conversa da ministra Gleisi com Davi e o primeiro argumento apresentado por ela é que não seria confortável o Brasil ser sede da Conferência do Clima e nós termos nas vésperas da apreciação dos vetos que comprometessem a legislação ambiental, disse Randolfo Rodrigues. Então é isso, né? Essa lei ambiental que flexibiliza as licenças está em debate e pode ser votados os vetos que o presidente Lula fez na lei. Lula inicia rodada de conversa sobre vaga no STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na noite desta terça-feira 14, no Palácio da Alvorada, ministros do Supremo Tribunal Federal e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para discutir a vaga aberta na corte com a aposentadoria do Luiz Roberto Barroso. Então, mais cedo, no Palácio do Planalto, Lula se reuniu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, favorito de Lula para a indicação. O presidente deu início a rodadas de conversas para ouvir considerações que possam levar a uma indicação com menores resistências, tanto no STF quanto no Senado, onde o indicado é sabatinado e precisa ser aprovado. Ou seja, o presidente Lula pode indicar um novo membro do Supremo Tribunal Federal para substituir o Luiz Barroso, né, o Luiz Roberto Barroso, que pediu demissão. Ele ainda tinha 8 anos de mandato pela frente, ele poderia ficar até completar 75 anos, mas ele resolveu sair antes, né? Está se aposentando e, né, quer cuidar da saúde, quer cuidar da sua família. Ser ministro é bom, mas dá muito trabalho, tem muita preocupação, né? Muita pressão externa. E o próprio Barroso falou isso na sua despedida, dizendo que a família acaba sendo afetada, né, pelas críticas e pelos problemas que a função acaba tendo, né, como consequência. Então, o Luiz Roberto Barroso resolveu sair, né, se aposentar, e o presidente Lula pode indicar um novo membro. O presidente fez reunião com os ministros, né, convidou os ministros para a conversa. Naturalmente, ele quer indicar alguém que não tenha resistência do Supremo e que também não tenha resistência tão grande no Congresso, né,
no Senado. Por quê? Porque o ministro indicado, ele precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Então, é importante que o Senado esteja de acordo, né? Que haja uma conversa prévia, que haja um entendimento antes de fazer a indicação, né, do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma notícia de hoje, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui onde é que eu vi. Uma notícia de hoje diz que a ministra Carmen Lúcia também, a Carmen Lúcia avalia a aposentadoria antecipada e pode abrir quarta indicação de Lula ao STF. Com a saída de Barroso já confirmada, possível decisão da ministra ampliaria para 4 as indicações do presidente na atual gestão. Então, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, teria confidenciado a interlocutores a possibilidade de antecipar sua aposentadoria, possivelmente ainda durante o governo Lula. A informação foi divulgada pelo portal Cláudio Dantas nesta segunda-feira, dia 13. Atualmente, a magistrada completaria a aposentadoria compulsória apenas em 2029, né? Quando atinge 75 anos, a idade limite para permanecer no tribunal. Então, conversas paralelas, né? Possibilidade da Carmen Lúcia também fazer o pedido da sua aposentadoria. É o que traz aqui a matéria do Jornal Hoje de Goiânia. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para você, destacando as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto já já. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Fique ligado. Porque daqui a pouco tem mais música. Rádio Mais FM. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Internet digite. www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Planeta todo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa, agradecendo a quem está comigo aqui na nossa live no Facebook. Um abraço para você que está acompanhando o nosso programa também em 87.9. Lembrando para você que o nosso programa também está no nosso canal no YouTube, né? O canal no YouTube da Rádio Mais FM Anápolis, Rádio Mais FM 87, para você localizar aí rapidinho, Rádio Mais FM 87, você localiza o nosso programa também no nosso canal no YouTube, tá bom? E ainda você tem a opção de ouvir no Spotify, né? O Spotify é
um aplicativo de podcasts, né? O nosso programa também está lá no Spotify para você ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar, né? Tá certo? Muito bem. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para nós as principais informações direto da capital. É com você, Libório. A audiência pública na Assembleia Legislativa discute a UEG, Sistema UCB Goiás, para as homenagens aos apoiadores do cooperativismo. Estudante adolescente esfaqueia colega dentro da escola. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 15 de outubro, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Goiânia tem o primeiro caso suspeito de intoxicação por etanol. Um homem de 37 anos está internado no hospital particular. Olha, hoje vence o prazo para cerca de 500 mil proprietários de veículos pagarem o PVA para quem optou, né, por parcela única e para quem vai pagar também a última parcela. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o pioneiro cooperativista Lajose Alves Godinho foram homenageados ontem pelo Sistema UCB Goiás com entrega da comenda e do diploma do mérito cooperativo. As homenagens são um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao cooperativismo. O presidente do Sistema UCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, destaca os motivos das homenagens. Sempre buscando pessoas que contribuíram ou ainda contribuem com o cooperativismo, tanto nas esferas públicas quanto no próprio ambiente cooperativo. Esse ano nós vamos homenagear o vice-governador Daniel Vilela pelo que ele representa de um governo que tem uma parceria muito forte e apoia muito o cooperativismo. Também homenagear o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele percebeu na sua gestão a importância da democratização do crédito através do sistema cooperativo e criou uma agenda específica para isso e aperfeiçoou muitos marcos legais beneficiando o cooperativismo. Então ele merece essa homenagem do que ele fez pelo cooperativismo de crédito brasileiro. E temos o nosso amigo cooperativista Lajose Godinho, que foi importantíssimo na estruturação do sistema Sicob e na criação do Bancob, e que hoje é um dos maiores sistemas cooperativos do Brasil. O operador nacional do sistema elétrico divulgou nota ontem esclarecendo que houve um apagão durante a madrugada que atingiu vários estados brasileiros, incluindo Goiás, e que o problema foi devido a um incêndio numa estação no estado do Paraná, reduzindo a carga na rede em todo o país. Já a Equatorial informou que cerca de 49 municípios goianos foram afetados, afirmando que, por determinação do operador nacional do sistema elétrico, a medida foi necessária para preservar a estabilidade do sistema elétrico diante de uma variação de frequência na rede nacional. Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado dentro de uma escola estadual em Morrinhos, região sul. O autor das facadas, que também é aluno do colégio, foi apreendido pela polícia militar. Os dois alunos, autor e vítima, já haviam sido suspensos por desentendimento anterior. O número de acidentes envolvendo motos tem aumentado de forma assustadora. A cada 4 dias morrem 3 motociclistas ou garoteiros em Goiás, mas nem sempre a causa é a imprudência, tá? Em Jataí, um motociclista quase perdeu a vida ao ser arremessado da moto depois de se chocar enroscado com um fio que estava solto na pista. O fio era de uma empresa de telecomunicação. O motociclista saiu apenas com escoriações leves. Cerca de 10% das obras de 2 rodovias no sudoeste goiano já foram realizadas no momento em que o STF suspendeu o contrato entre o Fundeif e o IFAC, sob a alegação de que o mesmo fere a Constituição quanto da exigência da licitação. São as GOs 178 e 180. Se vingar a liminar concedida pelo ministro Alexandre Moraes, as obras voltam para Goiânia. O Estado recorreu da decisão e alegou que as obras podem se deteriorar. Numa iniciativa do deputado Antônio Gomide, a Assembleia Legislativa promoveu audiência pública que tratou de questões relacionadas à Universidade Estadual de Goiás. Gomide é um defensor da universidade na Lego, tanto que criou uma frente parlamentar em sua defesa. Antônio Gomide destaca os objetivos da audiência. A audiência ela foi marcada para fazer um debate sobre as promoções de titulação dos professores da UEG. Nós temos hoje mais de 150 professores da UEG que foram concursados desde julho de 2024
e que até hoje não tem a sua titulação adequada. Então, tem muitos doutores, por exemplo, que recebem como especialistas. E é nesse sentido que a audiência ela teve um sucesso, até porque nós tivemos a presença do reitor, tivemos a presença de vários professores que estão nessa condição, sem a titulação garantida, e tivemos também a presença de muitos alunos. Nós temos vários professores que estão indo embora, né, em outros estados, porque não tem sequer o pagamento daquilo que é devido em lei. Então nós temos vários professores que se declararam aqui, pessoas que, unidades do interior, Porangatuba já perdeu 2 professores, a unidade de Goianésia já perderam 3 professores. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques direto de Goiânia, né? Destaques dos noticiários de Goiás, e um dos grandes destaques do Libório é justamente essa audiência pública que aconteceu lá na Assembleia Legislativa, né? Onde o deputado Antônio Gomide, ele propôs essa audiência pública, né? Levando em consideração a valorização dos professores da UEG, a Universidade Estadual de Goiás. Tem um texto aqui, publicado pelo deputado, diz o seguinte: hoje, dia de luta e união pela valorização dos docentes da UEG. Reunimos professores, coordenadores, presidente da Associação dos Docentes e o reitor da universidade em uma audiência pública para cobrar o cumprimento da lei e garantir a titulação de quem ainda aguarda esse direito. Seguiremos juntos com coragem e determinação até que cada professor tenha o reconhecimento que merece. Então, essa audiência pública aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, direcionada, né, para a Universidade Estadual de Goiás, que é uma universidade que está presente em 39 polos no estado de Goiás. A universidade tem sua sede aqui em Anápolis, e o deputado Antônio Gomide é um dos defensores da universidade e que está sempre atento às necessidades não só dos alunos, né, do corpo discente, mas também do corpo docente, ou seja, dos professores, dos profissionais da educação, dos trabalhadores na Universidade Estadual de Goiás. A preocupação, como você ouviu aí a palavra do deputado, é com a falta de valorização dos professores, que leva à perda dos professores para outras universidades, né, até para outros estados. Então, por isso é preciso valorizar, né, e essa audiência pública teve o condão de chamar a atenção para o fato, né, de que os professores da Universidade Estadual de Goiás precisam ser valorizados. Por falar em professores, né, o deputado Antônio Gomide falou conosco aqui sobre o dia especial que, né, é o Dia dos Professores, que nós estamos comemorando, e ele fala conosco sobre a importância dos professores, né, e parabeniza cada professor pela sua atividade. Vamos ouvi-lo. Tive um probleminha aqui com o áudio, mas a gente vai tentar do outro jeito. Só um minutinho que a gente vai tentar outro jeito aqui, para ouvir a mensagem do deputado Antônio Gomide, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui diferente. Alô, pastor Edmar, passando aqui para desejar ao senhor aí um bom programa. Mas lembrando que hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor, da professora. Um dia que nós temos o maior carinho de poder lembrar
lembrar que é a pessoa que nos dá a oportunidade de ensinar os nossos filhos, né, e de fazer com que a gente leve conhecimento para todas as nossas crianças, para todos os nossos jovens. Professora é aquela profissão da dedicação, do amor, do carinho. Quem não se lembra da professora, do professor, com aquela paciência de poder cuidar das nossas crianças? Então, quero aqui, passando a desejar a todos os professores e professoras, a todos os mestres, a todos os doutores, aqueles que realmente estudaram e que fazem a diferença no conhecimento e no ensinamento aos nossos jovens, às nossas crianças, desejar a todos felicidade, desejar a todos alegria no coração e que permaneçam com essa disposição de poder sempre levar o conhecimento a todos. Muito obrigado a todos os professores e professoras, para que a gente possa ter um Brasil cada vez melhor, para que a gente possa ter uma cidade de Anápolis cada vez melhor. Grande abraço. Muito bem, nós ouvimos aí então o deputado Antônio Gomide falando aos professores, né, deixando seu abraço e, né, a sua palavra de valorização dos professores, especialmente os professores da cidade, né? O ex-prefeito, né? O ex-prefeito, ele lembra o seguinte: hoje é dia de celebrar quem ilumina caminhos com conhecimento e dedicação. Nosso carinho e gratidão a todos os educadores que transformam vidas e inspiram um futuro. Quando estivemos na prefeitura de Anápolis, lutamos pela valorização da categoria, garantindo data base, investimento nas escolas e correção salarial dos professores de nosso município. Na Assembleia Legislativa, seguimos firmes na defesa da educação e de nossos profissionais em todo o Estado. Parabéns, muito obrigado a todos os professores que fazem a educação o caminho da transformação. Isso aí, né? Então, o deputado Antônio Gomide, destacando aí a importância dos professores, a importância da educação, certo? Então, parabéns a todos os professores. Eu estava me lembrando aqui, você se lembra, né? Você se lembra do nome da sua primeira professora? Ou do seu primeiro professor, né? Eu me lembro da professora Dona Amélia da pensão, a gente chamava assim, né? Porque ela morava numa pensão, lá em Minas Gerais. A Dona Amélia foi acho que a minha primeira professora. Depois a professora Dirce Mesquita, lá na Escola Municipal Dona Persília Leonardo, em Araújos, Minas Gerais. Faz tempo, hein? Muito tempo. Mas a gente nunca esquece, né? Os primeiros professores, aqueles que nos ajudam, nos primeiros momentos, nos ensinam as primeiras letras. Coloca para mim aí na nossa live, né? Qual é o nome da sua primeira professora? Qual é o nome daquela professora que marcou a sua história, a sua vida? Bota aí, tá certo? Eu lembrei aqui da professora Amélia e da professora Dirce Mesquita. Foram as duas primeiras professoras que eu tive lá na Escola Persília Leonardo, em Araújos, Minas Gerais. Um abraço pro pessoal de Araújos, Minas Gerais aí, né, que nos ouve também, né? Tá bom? É isso aí. Parabéns a todos os professores da cidade, de Goiás, do Brasil e do mundo. Muito bem, e com essa homenagem aos professores, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu volto já já. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção!
popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Programa Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, agradecendo ao pessoal da Planeta Turbo, né? A Planeta Turbo é responsável pela nossa internet aqui. A Planeta Turbo tem internet fibra, né, por um bom preço e em toda a cidade. É só entrar em contato, né, com a Planeta Turbo para você ter internet fibra de qualidade, tá certo? É isso aí, um abraço também pro pessoal da Ótica Formosa, onde você pode fazer a sua consulta, né? É só entrar em contato com a Ótica Formosa e fazer marcar lá a sua consulta, né? Você vai fazer uma consulta por um preço simbólico, um preço baratíssimo, né? E depois você pode também parcelar, negociar aí a compra dos seus óculos na Ótica Formosa, tá ok? Quero abraçar a minha amiga Erivânia Cabeleireira, ali no João Luiz de Oliveira, né? A Erivânia também parceira aqui da Mais FM. Um abraço para o Laurindo Gomes, né? Também, abraço para a família, né? Um abraço ainda para o pessoal que nos ouve em toda a cidade, para você aqui no Jardim Arco Verde, né? Um abraço pessoal da Farmácia Arco Verde, do Supermercado Oliveira, quem mais, hein? Da Agropires, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou lá na Agropires, né? Os cachorrinhos precisam de ração, vai na Agropires, né? O gatinho precisa da ração, Agropires nele, né? Tá certo? Precisa de medicamentos, precisa de produtos para seu jardim, tem tudo lá, né? Para pescaria, rapaz, tem um negócio de pescaria lá que enche os olhos dos que gostam da pescaria, tá certo? É isso aí, são empresas parceiras aqui da 87.9. Muito bem, amanhã nós vamos receber novamente o pastor Arlindo Júnior. Pastor Arlindo Júnior, da Rede de Pastores de Anápolis, está promovendo, né, com a Câmara Municipal, uma homenagem a 50 pastores da cidade, né? Pastores que muitas vezes não são lembrados, são pastores de pequenas igrejas, de pequenas congregações, serão homenageados na Câmara Municipal na próxima segunda-feira, dia 20. Amanhã, o pastor Arlindo estará conosco, né? A gente vai falar sobre esta lista de pastores, quem são os pastores homenageados. Então eu convido você a estar comigo amanhã no programa especial, né, sobre essa homenagem que vai acontecer na segunda-feira na Câmara Municipal de Anápolis, tá bom? O deputado Rubens Ottoni ontem esteve na Câmara Municipal e entre várias notícias, né, de obras, de recursos do governo federal que vem para a cidade, ele trouxe uma grande notícia, né? Talvez hoje seria uma notícia importantíssima, que é a vinda da Universidade Federal de Goiás para ter um campus em Anápolis. Vamos ver se eu consigo aqui colocar no ar a palavra do deputado ontem na Câmara Municipal.
Passado, me procurou e fazia visita passado. E hoje aqui eu quero comunicar a vocês um outro grande passo na área da educação. Ontem nós fomos chamados na Universidade Federal de Goiás, na reitoria. O vereador Marcos Carvalho já articulava isso no mandato passado, me procurou e fazia visitas lá na UFG. E numa dessas eu o acompanhei para que a gente pudesse fazer o meu trabalho em Brasília. E esse trabalho já de 4 anos, nós tentando viabilizar uma forma da Universidade Federal de Goiás estar presente na nossa cidade. Eu posso hoje falar aquilo que eu já sonhava, queria, e no fundo eu já sabia que ia acontecer, mas eu não gosto de falar nada antes de estar oficializado. Então hoje aqui eu posso comunicar a Câmara Municipal de Anápolis e a partir da Câmara oficialmente comunicar a cidade de Anápolis. E eu quero marcar a reitora da Universidade Federal, a professora Angelita, está numa missão fora do país, na China. Ela chega semana que vem, nós vamos marcar uma visita dela à Prefeitura Municipal para comunicar oficialmente que a Universidade Federal de Goiás virá para a cidade de Anápolis e instalará em Anápolis o campus da Universidade Federal. Ok, nós ouvimos então o deputado Rubens Ottoni, ele falando ontem na Câmara Municipal, anunciou essa novidade, uma notícia importantíssima para a cidade, né, para a nossa região aqui, da instalação em Anápolis de um campus da Universidade Federal de Goiás. Nós defendemos essa ideia há muitos anos, né, sempre temos colocado essa proposta aqui no nosso programa, e é claro, né, o deputado traz essa notícia muito importante, muito interessante. É mais espaço, é mais oportunidade para a nossa juventude, né? Ir à universidade. São vagas que vão agregar as vagas que nós já temos na cidade, né? Mais uma universidade na cidade. Isso é muito importante, é uma boa notícia, né? E a gente fica feliz com essa decisão, né, que o governo federal proporciona à cidade. A gente precisa sempre lembrar disso, né? A Universidade Federal é um órgão, como o próprio nome diz, federal. Então, ligada ao governo federal. E a universidade, na gestão do Partido dos Trabalhadores, na gestão do presidente Lula, ela é valorizada, ela é ampliada, né? O presidente Lula sempre diz, olha, eu sou o único presidente da República que não tem um diploma universitário, mas em compensação nós construímos, né, ele construiu uma grande quantidade de universidades, né, novas universidades no Brasil. Foi no governo Lula que se criou o Instituto Federal de Educação, né, do jeito que a gente conhece. É claro que tinha o Instituto Federal de Educação anteriormente, mas eram unidades isoladas, né? Aqui em Goiás tinha uma unidade em Goiânia. Eu conheço pessoas que estudaram no Instituto Federal de Educação em Goiânia, né? São colegas, ex-colegas de trabalho, amigos, que eram praticamente uma elite, né? Que podia estudar naquela única escola que tinha em Goiânia. Hoje não, hoje nós temos Instituto Federal de Educação em Goiânia, em Anápolis, em Itumbiara, né, dezenas de municípios espalhados pelo estado de Goiás, no Brasil inteiro. Então é um crescimento exponencial de institutos, de oportunidades para a educação do nosso povo, né? E gratuita, né? Esse é o maior detalhe. É de graça, não, né? Financiado pelo governo através dos nossos. É claro, não é de graça porque nós pagamos impostos, nós pagamos, né? Investimos no Estado. E esse dinheiro é nosso, né? Mas para aquele que não tem condição de pagar R$10.000 por um curso de medicina, por exemplo, né?
de repente pode ter um curso de medicina aqui em Anápolis, será? Né? Vamos sonhar, né? Vamos sonhar que haja um curso de medicina na UFG de Anápolis para dar oportunidade a pessoas que querem estudar e que não têm recurso, né? Não tem dinheiro, não tem 10 mil, 15 mil para colocar na faculdade todo mês. Né? É claro que tem o pré-uni, tem os programas do governo, né? Mas nem sempre as pessoas conseguem ter acesso. Né? É claro que é melhor como está do que como estava, porque antes, no governo anterior, havia uma demonização da universidade, né? Havia um desestímulo às universidades. Foi retirado recursos das universidades de uma forma absurda. Então, hoje, a gente pode comemorar, né? Pode comemorar um novo campus da Universidade Federal aqui na cidade. É claro que ainda, né, tem a construção, tem um tempo ainda para se consolidar, mas o fato de já termos o terreno, já tem recurso, o próprio deputado Rubens Ottoni conseguiu uma verba de R$1 milhão para fazer o fechamento da área, né, de mais de 100 mil metros quadrados. Eu não sei exatamente onde é, mas creio que é ali na entrada próxima ao centro de convenções. Havia uma conversa sobre uma área ali, eu acredito que seja ali. Depois nós vamos confirmar onde é que é essa área, né, da Universidade Federal de Anápolis, tá certo? Parabéns aí ao deputado, parabéns ao governo Lula por mais esta obra importante, né, a criação do campus da Universidade Federal de Goiás em Anápolis, né, quem sabe no futuro a Universidade Federal da cidade, né? Universidade Federal de Anápolis, a gente merece, tá bom? Muito bem, acabou que o nosso tempo está esgotado. Não, ainda tem um tempinho aqui, né? Vamos ver o que temos nos sites da cidade. Sites de notícias da cidade. Deixa eu ver aqui. Aliás, né, no bloco anterior eu não consegui falar. O Popular traz o seguinte: Estado recorre contra a suspensão pelo STF e diz que obras devem se deteriorar. O recurso contra a liminar do Supremo Tribunal, que suspendeu a colaboração do IFAG, governo de Goiás, aponta prejuízo com a paralisação e intervenção e faz defesa técnica do modelo. O governador Caiado, né, criou aquela taxa do agro, lembra? A taxa do agro para arrecadar recursos para fazer obras, principalmente de estradas, para facilitar a vida dos agropecuaristas, né, o trânsito das mercadorias e tal. Ocorre que, para fazer essas obras, o Estado não está fazendo licitações. Ao contrário, está contratando organizações sociais. E essa organização social, o IFAG, né, foi contratada para fazer algumas obras. Então, o questionamento, né, a Procuradoria-Geral do Estado protocolou nesta terça, diz a matéria, recurso contra a liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu na sexta a parceria com o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, o IFAG, para a execução de obras de rodovias com recurso de taxa do agro. No documento, o Estado aponta prejuízos que podem ser causados pela paralisação. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, né, através do Alexandre de Moraes, deu uma liminar mandando parar as obras, não porque as obras não são necessárias. Estão mandando parar, por quê? Porque não houve licitação. O que é licitação? A licitação é o seguinte: quando você vai fazer uma obra, você abre um edital e dá oportunidade para várias empresas virem e participarem. E aquela que tiver a melhor proposta é a contratada. Nesse caso, não houve licitação, né? O governo simplesmente escolheu uma instituição para fazer a obra. Uma instituição, inclusive, nova, né? Um instituto que foi criado para isso. Foi criado para fazer a obra, para fazer esse tipo de obra. Então, é claro que não houve licitação, não houve participação, não houve oportunidade para outras empresas participarem. E a lei de licitação, ela precisa ser cumprida para construção, para fazer obras, e essa situação não aconteceu. Por isso, né, o Supremo deu a liminar mandando parar. É claro, é prejuízo? É prejuízo. Agora, por quê? Porque começou errado, né? Porque não fez a licitação que devia ter feito para fazer as obras que estão em andamento. Então, vai ter muito problema, porque não é só essas, né, do IFAG. Tem outras instituições contratadas sem licitação. Então, esse é o problema. Certo? Só para
destacar aqui uma notícia do estado de Goiás, né? Jornal Popular traz essa matéria hoje. Deixa eu ver aqui mais. O Rubens Ottoni confirma a construção de campus da UFG em Anápolis, 100 mil metros quadrados. Instalação já ventilada anteriormente pela coluna Rápidas, deve ocorrer nos arredores do Centro de Convenções, saída para Goiânia. É o que eu falei, né? Centro de Convenções ali, perto do Centro de Convenções. A construção do campus da Universidade Federal de Goiás, em Anápolis, foi confirmada nesta terça-feira durante sessão ordinária na Câmara Municipal pelo deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Outros temas também foram tratados pelo parlamentar, tais como aeroporto de cargas e drenagem urbana, mas o anúncio da chegada da universidade foi o que arrancou palmas do plenário. Então esse é o destaque do Portal 6, né? Matéria que a gente inclusive já destacou aqui agora há pouco, né? Da vinda da Universidade Federal de Goiás para a cidade. CMTT passa a multar infrações com auxílio de câmeras de segurança em Anápolis. É o jornal Contexto destacando aqui. A CMTT passa a utilizar imagens de câmeras de segurança, né? São mais de 200 câmeras na cidade, né? Do Observatório Municipal de Segurança Pública, que vai fiscalizar o trânsito, vai ajudar na fiscalização. O que está no foco dessa fiscalização? O uso de celular, né, no carro. Tem gente que anda falando no celular, digitando, e sabe que é irregular, mas faz. Então, esse é um dos alvos. Outro alvo é o cara que fura o sinal vermelho, né, que não cumpre a legislação, velocidade e tal. Então é isso, né? Depois a gente vai falar mais sobre esse negócio. Outra coisa, né, as faixas de ônibus. As faixas de ônibus, elas são exclusivas para o transporte público, né? E aqui em Anápolis, tem principalmente ali na Avenida Brasil, né? Que eu me lembro da Brasil, na Universitária tem, acho que na Universitária não tem, né? Mas o fato é que, principalmente na Brasil, né, tem faixa de ponta a ponta da Brasil. E muita gente, né, na hora que está ali engarrafado, passa e vai pela pista dos ônibus. Ou seja, vai ser multado, né? Vai ser multado online, tá bom? Não vai ter o guardinha lá para você questionar e justificar, não. Fotografou, filmou, pagou, né? Pagou a multa. Tá certo? Então fique atento, já está valendo, né? A CMTT destacou que o foco está no uso do celular ao volante, avanço do sinal vermelho, estacionamento irregular e ocupação indevida de faixas exclusivas para ônibus. Registramos muitos motoristas distraídos, o que aumenta o risco de acidentes. Com as câmeras, será possível flagrar infrações com precisão e agir rapidamente. Quem destaca isso é o Igor Siqueira, ele que é o coordenador do CMTT, né, presidente da CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, aqui da cidade, tá bom? Fique de olho, fique atento, né, porque senão você vai pagar uma multa aí. Aí quando for lá renovar, pagar o IPVA, né, aí vai descobrir que está devendo, né, uma multinha lá do celular, a multinha do sinal vermelho, multinha da estradinha do ônibus, né, tá bom? Tem que ficar atento, tá certo? Então é isso. CMTT utilizando as câmeras. Aliás, é importante isso, né? Sou plenamente favorável para que haja esse tipo de fiscalização. Aliás, as câmeras foram colocadas para dar segurança à população, né? Inicialmente, as câmeras colocadas ainda na época do prefeito Antônio Gomide, fez com que a criminalidade diminuísse no centro ali, né, perto das agências bancárias. Havia muito roubo, muito golpe, e isso diminuiu sensivelmente com o uso de câmeras de monitoramento da segurança da cidade. Então, parabéns aí à iniciativa, sou plenamente favorável, né? Aliás, a gente precisa usar a tecnologia para dar segurança à população. É isso, certo? Bom, esses foram os destaques do nosso programa de hoje. Lembrando para você que nós estaremos de volta ao vivo amanhã, às 8 da manhã, direto dos estúdios da Mais FM,
trazendo para você os principais destaques das notícias do Brasil, de Goiás e da cidade, aqui no programa Edmar Silva. Estamos sempre aqui ligados, atentos. Você pode participar. É só você ligar no 995294013, o nosso WhatsApp, né? Deixa lá uma mensagem. Olha, Edmar, eu queria que tratasse de tal assunto, está acontecendo tal coisa na cidade, tem tal problema no meu bairro, tá certo? Manda para mim, 995294013 é o WhatsApp da Mais para você participar. Um abraço e até o próximo programa. Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApp pelo robô no automático. Paranápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 75 por mês. 62995586737. Cantor Ângelo Divulgações. Zap 6299558. Quero te ver, quero te ver, quero ter um sorriso. Eu de perto, eu de longe, quando eu te olhar, te ver em todo mundo. Ótica Formosa, cuidando da... Está com